A saga de Amaleque, o inimigo eterno de Israel. Nas vastas e impiedosas areias do deserto, onde a vida e a morte dançam sob o sol escaldante, nasceu um povo cuja própria identidade se tornaria sinônimo de ódio irracional e maldade pura. Eles não buscavam apenas território ou despojos. Seu objetivo era apagar uma luz nascente do mundo. Esta é a história dos Amalequitas, uma tribo nômade, cuja saga se entrelaça com a de Israel como uma sombra persistente, desde os primórdios da nação até sua confrontação final e dramática. Através dos anais da história desse inimigo arquetípico, um povo cuja memória foi condenada à aniquilação, mas cuja história serve como um eterno alerta sobre a natureza do mal. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. A Gênese do ódio. A linhagem de Esaú. A semente de Amaleque foi plantada em um solo de amargura e rivalidade. A Torá, no livro de Gênesis, nos apresenta a sua origem. Amaleque era neto de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, que mais tarde seria renomeado Israel. Esaú, o primogênito, desprezou sua primogenitura, vendendo-a por um prato de lentilhas e, posteriormente, perdendo a bênção de seu pai, Isaque. Esse ressentimento familiar, essa sensação de perda e injustiça, foi transmitido através de suas gerações. O Midrash, Gênesis Rabá, aprofunda essa origem, pintando um quadro mais sombrio. Tímina, uma princesa horeia, desejava se converter e se unir à família de Abraão, mas foi rejeitada por Abraão, Isaque e Jacó. Sentindo-se desprezada, ela se tornou concubina de Elifaz, filho de Esaú, dizendo: "É melhor ser serva nesta casa do que senhora em outra." Dessa união nasceu Amaleque. O Talmud, Sanhedrin 99b, ensina que Amaleque foi criado ouvindo de seu avô Esaú as histórias de como Jacó havia roubado sua primogenitura e sua bênção. Ele herdou e internalizou esse ódio, jurando uma vingança eterna contra os descendentes de Jacó. Ele não seria apenas um inimigo político. Ele se tornaria um inimigo ideológico. O ataque covarde em Refidim, o pecado original. Por gerações, os Amalequitas permaneceram como uma tribo nômade do deserto, vagando pelas regiões áridas ao sul de Canaã. Seu momento decisivo na história, o ato que selaria seu destino, ocorreu logo após o evento mais milagroso da história de Israel, a travessia do Mar Vermelho. Enquanto a recém-libertada nação de Israel, vulnerável e exausta, viajava pelo deserto em direção ao Monte Sinai, os Amalequitas lançaram seu ataque em um lugar chamado Refidim. O Midrash e o historiador Flávio Joséfo descrevem a natureza particularmente vil deste ataque. Eles não buscaram um confronto direto com os guerreiros na vanguarda. Em vez disso, como predadores covardes, eles atacaram a retaguarda, visando os fracos, os idosos, as mulheres, as crianças e os exaustos que ficavam para trás. O texto em Deuteronômio 25, 17, 18 é explícito e arrepiante. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te atacou no caminho e derrubou na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado. E não temeu a Deus. Para os sábios judeus, este não foi um ato de guerra comum. Foi um ataque à própria ideia de redenção. No momento em que todas as nações tremeram diante dos milagres do Êxodo, Amaleque foi o primeiro a ousar desafiar o poder divino. Foi um ato de heresia cósmica. Eles esfriaram o banho fervente, como diz o Midrash, diminuindo o temor que as nações tinham de Deus e de seu povo. A batalha que se seguiu foi tanto física quanto espiritual. Enquanto Josué liderava os israelitas no vale, Moisés, no topo da colina, com Arão e Ur ao seu lado, erguia as mãos para o céu. Enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel prevalecia. Quando abaixavam, Amaleque tinha a vantagem. Foi uma demonstração clara de que a vitória dependia da fé e da conexão com o divino. Israel venceu, mas a cicatriz desse encontro foi profunda. Foi ali, após a batalha, que Deus proferiu um juramento solene. Haveria uma guerra perpétua contra Amaleque de geração em geração, e sua memória deveria ser completamente apagada. O mandamento da aniquilação e a falha de Saul. O mandamento de apagar a memória de Amaleque é um dos mais difíceis da Torá. Não se tratava de uma vingança comum, mas da erradicação de uma ideologia de ódio puro que
que se opunha à moralidade e à existência de Deus no mundo. Amaleque representava o caos, a crueldade sem propósito e a negação de tudo o que era sagrado. Séculos depois, o primeiro rei de Israel, Saul, recebeu do profeta Samuel a missão de cumprir este mandamento. A ordem era inequívoca: destruir totalmente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia, homens, mulheres, crianças e até mesmo seus rebanhos. Saul marchou contra eles e os derrotou militarmente. No entanto, em um momento fatídico de desobediência, ele poupou o rei amalequita, Agag, e o melhor do gado e das ovelhas, sob o pretexto de oferecê-los em sacrifício. Quando Samuel confrontou Saul, sua repreensão foi uma das mais severas da Bíblia. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Samuel então executou ele mesmo a justiça sobre Agag. A falha de Saul em cumprir integralmente o mandamento foi o ato que lhe custou o reino. A tradição judaica, Talmud, Megilá, 13ª, ensina que, na noite entre a captura e a execução de Agag, ele teve permissão para se relacionar com uma serva, garantindo que sua linhagem não fosse extinta. Desta semente de desobediência, o maior inimigo de Israel ressurgiria. O extermínio final. Davi e a sombra de Purim. Durante o reinado de Davi, os amalequitas continuaram a ser uma ameaça. Eles realizaram um ataque devastador contra a cidade de Ziclag, onde viviam as famílias de Davi e de seus homens, levando cativos todos os seus bens e entes queridos. Davi, fortalecido em Deus, os perseguiu e, em uma batalha feroz, recuperou tudo e dizimou os amalequitas, com exceção de 400 jovens que escaparam montados em camelos. Por séculos, os remanescentes amalequitas foram dispersos e enfraquecidos. A última menção militar a eles na Bíblia ocorre no livro de Crônicas, onde 500 homens da tribo de Simeão, durante o reinado do rei Ezequias, destruíram um remanescente amalequita que vivia no Monte Seir. Contudo, o confronto final não seria em um campo de batalha, mas nos corredores do poder do vasto Império Persa. Cerca de 500 anos após o reinado de Saul, surge na história um homem chamado Hamã. O livro de Ester o identifica como um agagita, um descendente direto do rei Agag que Saul poupou. Amã, o vizir do rei persa Assuero, Xerxes I, nutria um ódio visceral pelos judeus, personificado em sua recusa em se curvar a Mardoqueu. Esse ódio o levou a conspirar um genocídio, um plano para aniquilar todos os judeus do império em um único dia. A história de Purim, com a coragem da rainha Ester e a sabedoria de Mardoqueu, é vista como a batalha final na guerra milenar contra Amaleque. O plano de Amã era a manifestação final da ideologia amalequita, um ódio irracional e totalitário que não buscava subjugar, mas exterminar. A queda de Hamã, sua execução na forca que ele preparou para Mardoqueu e a subsequente defesa vitoriosa dos judeus contra seus inimigos são celebradas como o cumprimento da promessa divina de apagar a semente de Amaleque. A memória de uma batalha eterna. A história dos amalequitas é mais do que uma crônica de um antigo povo do deserto. Tornou-se na teologia e no pensamento judaico uma parábola sobre a luta eterna entre o bem e o mal, a ordem e o caos, a esperança e o desespero. Amaleque não é apenas um inimigo histórico, é um arquétipo. Ele representa a força que ataca os vulneráveis, que zomba da fé, que busca destruir a bondade sem motivo. Apagar a memória de Amaleque evoluiu de um comando militar para um imperativo moral e espiritual, o de lembrar ativamente a natureza do mal para combatê-lo onde quer que ele surja. A cada geração, a sombra de Amaleque pode se manifestar de novas formas, na intolerância, no ódio racial, no terrorismo e nos planos genocidas. A saga dos amalequitas, desde sua amarga origem até sua derrota final nos dias de Ester, serve como um lembrete sombrio e poderoso de que a liberdade e a existência não são garantidas, mas devem ser defendidas com vigilância, coragem e uma fé inabalável contra as sombras que sempre buscarão extinguir a luz.